eu não quero nesse vídeo falar sobre eleição e democracia. Não quero falar sobre eleição e o combate à desigualdade social, temas que me são tão caros. Eu quero falar sobre teologia, sobre Bíblia, sobre igreja, sobre a causa de Cristo. Eu quero falar sobre o que a reeleição de Bolsonaro representará para a igreja. Você tem alguma dúvida do racha que se avizinha, que já está em curso, mas que será ampliado de modo inexorável? Para você ter uma ideia do que haverá de acontecer, olha só, imagine, durante o culto de adoração da sua igreja, você simplesmente testemunhar o pastor introduzindo no púlpito o ex-presidente Lula, chamando a igreja para cantar algo como aquela canção Lula lá, e ele vestido de vermelho, e dizendo que o ex-presidente Lula é a salvação do Brasil, negando seus erros, mantendo silêncio com relação aos escândalos do Mensalão e da Petrobras. Como que você se sentiria? Agora, como se sente eu e milhões de cristãos brasileiros quando vemos pastores se silenciando, apoiando publicamente, institucionalmente, incondicionalmente Jair Bolsonaro, mas se silenciando com relação, por exemplo, ele declarar que comeria carne humana se necessário fosse para poder ele satisfazer a curiosidade de ver o corpo de um índio morto ser assado. Como é que se sente quem vê a igreja dando apoio efusivo a Bolsonaro, enquanto se cala quanto a tudo que esse homem fez ou deixou de fazer durante a pandemia? O segundo país do mundo em números absolutos de mortes por Covid, isso não quer lhe dizer nada. Como que a igreja se cala quando o vê usando linguajar chulo, profano, obsceno, injurioso, agressivo, boçal? Quer dizer, como se não bastasse votar, o problema é que esse voto vem acompanhado de endosso ao armamentismo, endosso a um espírito totalitário, a um homem que declara que o período dos anos de chumbo, de sequestro, morte e desaparecimento de pessoas, os anos do regime militar foram benéficos para a nossa democracia. Como que o seu pastor, sua igreja, se silenciam diante do elogio que ele fez à memória de um torturador? Olha, o que acontecerá, escuta o que eu estou lhe dizendo, é que seus filhos vão perder o respeito por você. Alguns dos seus melhores membros de suas igrejas irão embora. Eu mesmo estou para tomar a decisão de simplesmente não manter mais comunhão. Veja, com quem não apenas vota, mas endossa o que corresponde à antítese do cristianismo, do espírito do cristianismo, para escândalo de milhões de pessoas. Se eu não me posiciono firme contra esse escândalo que está sendo causado dentro e fora da igreja, essa divisão histórica, eu estarei sendo conivente, covarde, estou perdendo muito, sofrendo massacre nas redes sociais. Mas não digo para me passar por vítima, mas simplesmente para dizer que esse é o momento de pagarmos o preço. Eu não posso, em nome da unidade da igreja, negociar valores inegociáveis, negociar doutrina, negociar o evangelho, negociar a glória de Jesus Cristo. Por isso eu peço a você, sabe, veja, não apenas por amor à democracia, à causa do pobre, por amor à unidade da igreja, não reeleja Bolsonaro. Porque esse problema com a reeleição dele continuará. O ex-presidente Lula jamais ocupará esse lugar na igreja. Se ele errar, caso seja eleito,
Os erros, os equívocos do seu mandato serão imputados ao PT, não à Igreja de Jesus Cristo. Eu digo com clareza, Antônio, você está sendo radical. Sim, eu estou sendo radical. Eu não vou votar, em hipótese alguma, em Jair Bolsonaro por amor à unidade da Igreja.